Bom dia, tudo bem? Então, resultados de hoje. A gente vai falar de derivada de uma função, a gente vai falar de continuidade, derivabilidade e derivada das funções elementares. Então, vamos lá. Olha, o que a gente vai fazer? Olha para cá primeiro. Projeto quadro. O que nós tínhamos? Nós tínhamos a ideia inicial que você vem desde a educação básica é o seguinte, que se você tem um certo conjunto aqui, um conjunto A, e você tem aqui um certo conjunto B, tá bom? E você começa a pegar os elementos do conjunto A e quer relacionar com os elementos do conjunto B, existe uma certa aplicação que faz isso, que a gente chama de função. Tá? E aqui leva nos elementos y, que são os f de x. Tá? Todo cara que você pega aqui é levado em alguém lá. Tá bom? Essa é uma função. Então, agora, o que eu quero explicar para vocês que a derivada também é uma função. Tá? Só que vai ser o seguinte, a ideia da derivada vai ser o seguinte, você vai estar em um certo conjunto e você vai levar em um outro certo conjunto. Tá bom? E o que você quer fazer daqui para lá é chegar lá, não no f de x, mas você quer chegar lá no f' de x. Tá? Então, aqui é como se tivesse o conjunto das derivadas. Tá bom? Aqui é como se tivesse o conjunto das funções. Tá? Então, projeta lá o slide, por favor. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, a derivada, ela vai pegar, para cada x que você pega aqui, vai levar num f' de x. Tá? Pode jogar o quadro agora. Então, o teu f' de x, a gente já definiu o que é isso. É o limite com h indo para zero do f de x mais h menos o f de x sobre h. A gente já sabe que é isso a nossa derivada. Tá bom? E nós já sabemos também que a gente pode olhar isso de outra forma. Tá? Nota que é a derivada da função na variável x. Nota que não é a derivada em um ponto específico, mas sim a função derivada, isso aqui. Tá? Mas existe a derivada em um ponto específico. A derivada da função em um ponto específico, a gente faz assim. Ó. Derivada da função num certo ponto A. Ele é o limite de x tendendo a A do f de x menos o f de A, x menos A. Aqui, tu não vais obter a derivada da função. Aqui você vai obter a derivada da função no ponto. Aqui é a função derivada. Ficou claro isso? Claro que quando você acha quem é a função derivada e você quiser saber a derivada da função no ponto, então você só pega o ponto e substitui. Ficou claro? Tá? É isso que se faz, tá bom? Muito bem. Então vamos para as nossas ideias. Primeiro, o que a derivada é mesmo? É uma taxa de variação, certo? Já que a derivada é taxa de variação, então se você olha para uma função, então ela capta dessa função, qual é a taxa de variação dessa função? Essa que é a resposta. Tá? Então, se você tem uma função que é uma função constante, então qual é a função derivada dela? É a função zero, porque a taxa de variação é nula. Tá? Então, se você quer, por exemplo, se a tua função f de x igual a uma constante, isso aqui é um número real, então, se tu queres a derivada dessa função, isso é limite de h indo para zero da f de x mais h menos o f de x sobre h. Essa aqui é igual limite de h indo para zero, f de x mais h. É f de alguma coisa, mas não importa porque a função sempre é constante. Então, isso dá c menos f de x é o próprio c, dividido por h, isso dá zero. Então, de fato, a função derivada da função constante é a função nula. Tudo bem? Porque não tem taxa de variação. Taxa de variação é nula. Tá? Agora, nós poderíamos ter uma função que é o seguinte. Projeta lá só para pegar a função, por favor. A função é x² seno de 1 sobre x
se o x for diferente de zero, e ela é zero se o x for zero. Aí a pergunta que se faz calcula para mim essa derivada da função no zero. Tá bom? Olha para cá. Eu quero calcular a derivada dessa função no zero. Quero fazer isso. Aí você tem que saber qual limite tu vais usar. Se vai ser esse limite de cima ou se vai ser o limite de baixo. Vamos ver. Ele está pedindo a derivada da função no ponto. Então, a derivada no zero. Então, é mais natural que você use isso. Tudo bem? Porque isso aqui que é derivada no ponto. Aí você diz, mas professor, será que eu posso usar esse? Pode. Tu pode usar esse, não tem problema. Só que esse aqui vai te dar origem à derivada, à função derivada. Lá não vai te dar o valor da função no ponto. Então, depois que tu fizeres essa conta, tu vai ter que pegar o x e substituir o zero no lugar do x. Então, tem que fazer duas coisas, tá? Então, é mais natural que você faça logo esse limite direto, que já está fazendo tudo, tá? Então, a derivada da função no zero é limite de x indo para zero do quê? Da função, só que o x está indo para zero. O x não é zero. Se o x não é zero, qual sentença eu uso? A primeira ou a segunda? A primeira é se o x não é zero. A segunda é se o x é zero. Qual é que eu uso? A primeira, porque o x está indo para zero. O x não é zero. Tudo bem? Então, tem que usar a primeira sentença. X² vezes o seno de 1 sobre x. Aí está dizendo menos f de a. Só que o a aqui é zero. Então, menos f de zero. Quanto é f de zero? Zero, porque se o x for zero, a resposta é zero. Tá bom? Aqui é zero dividido por x menos o a. O a é zero. Tá bom? Então, esse zero vai embora, tá? E você pode cancelar um x com um x. Então, isso aqui vai ficar limite de x indo para zero de x vezes o seno de 1 sobre x. Quanto é o limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x vai para zero? Por quê? Porque essa aqui está indo para zero e essa é uma função limitada. Você escreve isso na sua prova, se tiver isso. Tá bom? Não vai simplesmente colocar zero. Eu preciso saber se você sabe o que você está fazendo. Tá bom? Então, esse limite é zero, por quê? Porque esse está indo para zero e essa é limitada. E acabou. Só isso é justificativa. Tá bom? Então, a derivada dessa função no zero é zero. Tá? Projeta lá. Vamos ver a próxima função. Mostre que a função modular não é derivável no zero. Vamos fazer. Então, a função é f de x igual a módulo de x. Todos nós sabemos que o módulo de x, o gráfico, é isso aqui. Certo? É isso aqui. Tá bom? Eu quero que você prove para mim. Projeta aqui o quadro. Eu quero que você prove para mim que essa função não é derivável no zero. Provar que não é derivável no zero, eu tenho que provar que f' de zero, isso aqui não existe. É isso que eu tenho que provar. Mas f', o que é f'? F' não é um limite? É o limite. Então, eu tenho que provar que esse limite não existe. Ok? Então, vamos provar isso. Então, vai ficar f', não vou colocar f', vou pegar aquele limite. Limite de x indo para zero da função menos o f de zero, x menos zero. Então, vai ficar limite de x indo para zero. Olha, o x está indo para zero. O x não é zero. Quem é a função? Não, módulo. Então, é módulo de x menos f de zero. Quanto é o módulo de zero? Zero. Então, aqui vai ficar zero. X menos zero. Então, isso aqui vai ficar limite de x indo para zero do módulo de x sobre x. Agora eu tenho que calcular esse limite. Mas antes de fazer isso, lembre-se, quem é a função módulo de x sobre x? Vamos ver. Se o x for um número positivo, o módulo dele é ele mesmo, concorda? Então, o módulo de x daria x.
X dividido por x dá quanto? Dá 1. Então, isso aqui é 1 se o x for positivo. Mas se o x for um número negativo, então o módulo dele é o quê? É menos ele. Então, ficaria menos x dividido por x, que dá quanto? Menos 1. Isso é menos 1 se o x é menor que 0. E quanto é essa função no zero? Ela não está definida no zero. Tudo bem? Então, o gráfico dessa função é o seguinte. É aqui aberto 1 e aqui aberto menos 1. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Ela é 1 se for maior que 0 e é menos 1 se for menor que 0. Eu te pergunto, para saber esse limite, se esse limite existe, eu não tenho que vir aqui pela direita e depois vir aqui pela esquerda? Não é isso que eu tenho que fazer? Se eu for pela direita, para onde a função está indo? Está indo para 1. Se eu vou pela esquerda, a função está indo para onde? Para menos 1. Os limites laterais existem e são diferentes. Então, esse limite não existe. Ficou claro? O limite não existe. Se o limite não existe, essa função não é derivável no zero. Então, está provado que a derivada não existe no zero. Beleza? Muito bem. Nota que essa função, a função que eu estou falando é essa aqui, tá? Ao trabalhar, surgiu essa outra. Ok? Mas eu te pergunto, essa função é contínua? Sim ou não? Ela é contínua, mas ela não é derivável. Beleza? Contínua e não é derivável. Muito bem. Então, vem esse teorema agora. O teorema é o seguinte. Se f é derivável em um certo ponto do domínio, então essa função é contínua nesse ponto do domínio. Esse é o teorema. Se f é derivável em A, que eu vou colocar aqui domínio de f, tá? Então, f é contínua. Contínua em A. Então, é isso que a gente quer provar agora, tá? Olha para cá. Olha o que é que nós temos agora. Nós temos o seguinte. Nós temos uma conexão entre conteúdos, tá? E o conteúdo é continuidade e derivabilidade. A gente está conectando esses dois conteúdos agora. Vamos só lembrar. O que é uma função contínua? A gente diz que dizemos que f é contínua em x igual a se o limite da função, quando x tende a A, esse limite existe e esse limite é f de A. Tudo bem? Isso que quer dizer ser contínua. Tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Eu estou afirmando para você que a função é derivável no A. E eu quero que você prove para mim que ela é contínua no A. Tá? Então, vamos lá. Temos por hipótese que f' de A existe. Tá bom? Esse f' de A existe. O que é isso? É a derivada da função no A. Porque a função é derivável no A. Tá? Aí temos que mostrar temos que provar que f é contínua.
que f é contínua. Muito bem. Provar que f é contínua é provar isso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Pensa comigo. Quanto é o limite de x tendendo a de f de x menos f de a? Vamos pensar. Se por acaso eu soubesse que a f é contínua, então, não tem o limite da diferença? Seria a diferença dos limites. Então, o limite da f de x quando x tende a a daria o que aqui? F de a, certo? F de a menos f de a daria 0. Então, eu estaria provando que ela é contínua. Tudo bem? Beleza? Então, o meu sonho é conseguir provar que esse limite aqui é 0. Esse aqui é o meu sonho, tá? Então, eu quero saber se isso aqui vai acontecer. Se eu conseguir provar isso, acabou. Tá bom? Então, vamos atrás disso. Então, olha só. Então, limite de x tendendo a a de f de x menos f de a. Vê se você concorda. Isso aqui é a mesma coisa que limite de x tendendo a a de f de x menos f de a dividido por x menos a vezes x menos a. Concorda? Eu estou multiplicando em cima e embaixo por x menos a. Tá? Porque você pode cancelar esse aqui com esse aqui e retorna para a mesma coisa. Tudo bem? Tá? Vamos pensar. Olha, se você olha só para isso aqui, esse aqui não é o quociente de Newton? É o quociente de Newton, tá? Se eu aplicar o limite no quociente de Newton, esse limite não vai ser exatamente a derivada da função no ponto A? Então, esse limite existe. Tudo bem? Vamos ver o outro agora. Isso aqui não é uma função afim? A função afim não é contínua? E o limite da função afim existe. Então, quer dizer que eu tenho um produto de funções que eu sei o limite delas. Então, eu posso aplicar a propriedade de limite, que é o limite do produto e o produto dos limites. Tá? Então, isso aqui é igual o limite de x tendendo a a de f de x menos f de a, x menos a, vezes o limite de x tendendo a a de x menos a. Tá bom? Ok? Agora, quanto é esse limite aqui? Esse limite é a derivada da função no a. Então, isso aqui é f' de a vezes... Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? 0. Quanto vai dar esse produto? 0. Então, esse limite aqui está dando 0. O que isso significa? Que o limite da f de x, quando x tende a a, é o próprio f de a. Ficou claro? Tá? Portanto, o limite da f de x, quando x tende a a, é o f de a, que era o que a gente queria provar. Então, a função é contínua. Tá? Observe o que nós provamos. Se a função é derivável, então ela é contínua. A volta, se ela é contínua, implica que ela é derivável? Não, a gente acabou de fazer um exemplo. Essa função aqui é contínua, mas ela não é derivável. No zero, no resto ela é. Tudo bem? Então, não é derivável implica em não ser contínua. Ok? Se ela vamos lá. Se ela é derivável, implica ser contínua. Essas são é a nossa afirmação. Derivabilidade implica em continuidade. O que é a contrapositiva disso? Que é uma afirmação equivalente.
nega isso. Como é que a gente nega a continuidade? Ela não é contínua. Se ela não é contínua, então ela não é derivável. Deu para entender? Tá? Então, deixa eu colocar as duas afirmações aqui. As afirmações são as seguintes. Derivável implica em ser contínua. Tá bom? Tem a função, é derivável? Ótimo, então ela é contínua. Tá? Agora, a contrapositiva disso. Não é contínua. Não é contínua, implica não é derivável. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Essa aqui é o que a gente chama de contrapositiva. Tá? Muito bem. Então, vamos para algumas funções. Vamos pegar essas 4 funções e vamos colocar os gráficos delas. Tá? Olhar todos os gráficos e tentar fazer algumas conclusões. Primeiro, vou escrever todas as funções aqui para a gente conseguir esboçar os gráficos. F de x igual a 2 menos x, para x menor que 2, 2x menos 3, para x maior ou igual que 2. A outra função, g de x igual a x quadrado, se x menor ou igual que 1, e 2x menos 1, se x for maior que 1. Vou colocar aqui essa outra. Vou pegar a última só, tá? H de x é x quadrado mais 2, se x menor que 1, e 2x mais 1, se x for maior ou igual que 1. Tá bom? Muito bem, agora olha para cá. Pode projetar aqui o quadro. Aqui essa função. Vamos tentar esboçar o gráfico dela. Vamos pensar. Olha lá. Eu só posso usar essa sentença aqui se eu estiver antes do 2. Tá? Então, se eu pudesse usar o 2 aqui, isso ficaria 2 menos 2 daria 0. Certo? Se eu pudesse usar o 2. Então, eu vou marcar aqui o 2. Suponha que o 2... Suponha que esse seja o 1 e esse aqui seja o 2. Então, no 2 daria 0 se eu pudesse usar. Tá? Isso aqui não é uma função decrescente? Que passa pelo 2. Então, você marca aqui o 2. Então, o gráfico é uma coisa assim. Tá bom? Esse é o gráfico dessa parte. Agora, depois do 2, eu posso usar o 2 aqui, que tem uma igualdade. Pega o 2 e substitui aqui. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Então, daria 1. Então, seria esse ponto. E é uma função crescente. Então, esse é o gráfico dessa função. Tá? Talvez mais ou menos inclinado, não importa. Vamos para essa outra. Essa outra aqui... O que é que nós temos aqui? Ó? É essa parábola se eu estiver antes do 1. Do 1 para trás. Tá? Então, eu já sei como é a parábola. E quando chega no 1... Tá bom? Então, é esse gráfico. Tá? Antes do 1. Do 1 para lá, aliás, passando do 1... Se eu pudesse pegar 1 aqui e substituir aqui, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, ela passa por esse ponto. E ela é crescente. Tá? Então, é uma coisa assim. Isso aqui não vai ficar bem claro.
tá? Então é isso, tá bom? Então tem a parábola e depois continua com uma reta, beleza? Essa aqui. Essa aqui é uma parábola também, antes do 1 e passa pelo 2, tá? Se eu substituir o 1 aqui, vai dar 1 com mais 2 dá 3. Então, no 1 dá 3. Só que não faz parte do gráfico 1, certo? E ela passa pelo 2. Então, seria uma coisa assim. Tá bom? Essa parábola assim. Depois do 1, eu pego 1 e substituo aqui. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. E é crescente. Então, ela passa por aqui. Passa por esse ponto e segue. É muito semelhante as duas, tá? Muito bem. Agora eu te pergunto. No 2, essa função aqui é derivável? No 2. Sim ou não? Por que não? Porque ela não é contínua. Deu para entender? Então, se tu conheces o gráfico da função, você já consegue cancelar onde ela não é derivável. Te pergunto, antes do 2 é derivável? Sim, porque é uma função afim. Depois do 2 é derivável? Sim, porque é função afim. Deu para entender? Tá? Ela só não é derivável no 2 porque não é contínua. Tá? Essa aqui, antes do 1, é derivável? Sim. Depois do 1, é derivável? Sim. E no 1? E no 1, será que é derivável? Como é que tu faz agora? Tem que pegar o limite lateral. De quem? Da função? Não. Que limite que eu tenho que fazer para saber se essa função é derivável ou não? O limite? Não. O limite da derivada. Eu tenho que pegar aquele quociente que dá origem à derivada, que é um limite, certo? A pergunta é saber, a pergunta que eu estou fazendo é a seguinte, essa é a função h, né? Eu quero saber h' de 1. Isso aqui existe? Isso que eu quero saber, tá? Mas o que é isso? Isso aqui é limite de h indo para 0, certo? Deixa eu ver o que é melhor. Talvez se a gente fizer, não esse, já que a gente está fazendo ponto, vamos fazer de x tendendo a 1, de h de x menos h de 1, x menos 1. É esse limite que a gente quer saber se existe. Tudo bem? Esse limite aqui é x tendendo a 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou calcular primeiro o limite lateral à direita, depois eu calculo o limite lateral à esquerda e vejo se esses dois limites existem e se são iguais. Se forem iguais, a função é derivável no 1. Se existirem e forem diferentes, a função não é derivável no 1. Tudo bem? Essa é a conclusão que você tem que chegar, tá? Então, vamos lá. Limite x tendendo a 1 pela direita. Está tendendo pela direita são valores maiores do que 1. Quem é a função h para valores maiores do que 1? Olha, maior do que 1 é a reta. 2x mais 1. Tá? Então, você substitui. Então, isso aqui é 2x mais 1. Menos. Quanto é o valor da função no 1? No 1, também usa a reta, né? 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. Então, no 1 é 3. Dividido por x menos 1. Agora você calcula esse limite. X tendendo a 1 pela direita. Aqui vai dar menos 2, certo? Vou colocar o 2 em evidência. Vai ficar x menos 1 dividido por x menos 1. Você cancela e isso vai dar 2. Tá bom? Eu pergunto para vocês. Por que fizemos esse limite? Vocês já não sabiam qual era a resposta?
Sabia ou não? Claro que tu sabia. Do lado direito, não se trata de uma função afim? Sim ou não? A derivada da função afim é quem? Não é o coeficiente angular? Então, se nós estamos indo pelo lado direito, a gente está trabalhando com essa função afim. E a derivada da função afim é o coeficiente angular, que é 2. Então, não precisa fazer aquele limite lá, porque você já sabe. Deu para entender? Tá? Pela direita, eu já sei que é 2. E pela esquerda? Vamos pela esquerda agora. Então, vai ser o seguinte. Vai ser limite de x tendendo a 1 pela esquerda de h de x menos h de 1, x menos 1. Limite x tendendo a 1 pela esquerda, h de x é quando x é menor que 1. Então, eu utilizo a parábola. Essa parábola é x² mais 2, né? x² mais 2 menos... Quanto é h de 1? H de 1 é 3, né? H de 1 é 3. Então, isso dividido por x menos 1. Fica limite x tendendo a 1 pela esquerda de x² menos 1, dividido por x menos 1. Esse aqui é limite x tendendo a 1 pela esquerda de... Aí o produto da soma pela diferença, dividido por x menos 1, você cancela, e quando x tende a 1, isso aqui vai dar 2. Então, os limites foram iguais, tá? Todos os dois limites existem, são iguais. Isso significa que a derivada da função, sim, existe no ponto, e essa derivada é 2. Então, a função é derivável. Tudo bem? O que significa, então, isso? Significa que, em termos geométricos, se você estivesse caminhando sobre os gráficos, você não ia perceber quando você está saindo da parábola para a reta. Você não ia perceber isso. Essa mudança ela é suave, ela não está formando bicos. Tá? Se você pudesse pegar as duas curvas e passar a sua mão com os olhos fechados para conseguir perceber se tem mudança entre os gráficos, você não ia notar. Tá? Diferente se fosse assim, ó. Se fosse uma parábola, e aqui eu colocasse uma reta assim. Se você estivesse de olhos vendados, passando a sua mão sobre o gráfico, quando chegar nesse ponto, você ia notar um bico. Quando você notar esse bico, ela não é derivável. Ok? Então, a derivada ela consegue mostrar essas coisas geométricas. Beleza? Ela mostra as taxas de variações distintas. Tá bom? Muito bem, então a função é derivável, a derivada é 2. A outra vocês fazem. Vamos para a derivada do polinômio. Quero fazer a derivada do x elevado a n. O que é isso? Vamos lá, então a gente precisa do limite da derivada desta função. F de x igual a x elevado a n. Quero saber como é que faz essa derivada, tá? Vocês já devem saber, ou alguns de vocês já devem ter visto, que para derivar essa função, basta você fazer o seguinte. A derivada disso é pegar esse n, jogar para frente e subtrair uma unidade. Tá? Essa é a derivada de x elevado a n. Para esse n adequado, não pode ser qualquer n. Tá? Então, essa é a derivada. Agora, como que chega nisso? Né? Como que chega nisso? O que é que a gente quer fazer? Então, como é a derivada disso num ponto P? Então, nós temos que determinar esse limite de x tendendo a P, x elevado a n, menos P elevado a n, x menos P. Esse é o limite da derivada. Tá? É a função menos a função avaliada no ponto, dividido por x menos o ponto. Tá bom? Então, vamos tentar determinar quanto é esse limite. Nota, eu não posso pegar o P e substituir aqui.
Se eu fizer isso, vai dar 0 em cima. Não é problema. O problema é que dá 0 embaixo. Então, isso é problema. Agora, quando você estuda lá no... Não lembro agora se é no 7º ou no 8º ano, que se um ponto é raiz de um polinômio, então significa que esse polinômio é divisível por x menos a raiz. Então, a gente consegue escrever esse polinômio aqui, a gente consegue escrever ele como x menos a raiz vezes alguma coisa. Tá? Isso aqui é esse polinômio. Tá bom? Só que esse polinômio não está dividido por x menos p? Então, eu vou dividir desse lado aqui por x menos p e dividir desse lado por x menos p. Certo? Se isso aqui é um produto, eu vou poder cancelar esses dois caras. E vai surgir isso aqui. Beleza? Então, eu vou conseguir sair do meu problema. Tá? Então, a missão é saber que polinômio é esse. Que a gente consegue transformar esse quociente nisso. Para descobrir esse cara, é só fazer a divisão de polinômios. Que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir isso aqui. Vai pegar x elevado a n menos p elevado a n dividido por x menos p. Tá bom? Quero fazer essa divisão. Tá? Quanto é x elevado a n dividido por x? X elevado a n menos 1. X elevado a n menos 1 vezes x vai dar x elevado a n. E sempre que a gente traz para cá, a gente já coloca o sinal de negativo, que a gente vai subtrair esse desse, certo? Isso vezes isso vai dar menos p x elevado a n menos 1. Como está vindo menos, a gente vai colocar mais. E você vai cancelar esse cara com esse cara, vai sobrar p x elevado a n menos 1 menos p elevado a n. Nota que o grau agora saiu de n para n menos 1. Diminuiu, tá? Agora eu vou dividir esse cara por esse. Isso é p x. Quanto é x elevado a n menos 1 dividido por x? X elevado a n menos 2. Tá? Esse vezes esse dá exatamente esse cara. Aí eu coloco com o sinal contrário. Px elevado a n menos 1. Esse vezes esse vai ficar negativo. Quando vem para cá, vem positivo. P quadrado x elevado a n menos 2. Você cancela esse cara com esse cara. Vai sobrar p ao quadrado x elevado a n menos 2 menos p elevado a n. Tá bom? Agora eu vou dividir esse carinha aqui por x, que vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar p quadrado, tá? Mais p quadrado, o quê? X elevado a n menos 3. Esse vezes esse vai dar exatamente esse cara. Aí eu coloco o sinal negativo, menos p quadrado, x elevado a n menos 2. Agora, esse vezes o outro lá vai dar negativo, vem positivo. P ao cubo, x elevado a n menos 3. Você cancela, vai sobrar esse lá. P ao cubo, x elevado... Não, tem alguma coisa errada aqui? Não, tá certo. P ao cubo, n menos 3, menos p elevado a n. Tá? Nota que isso aqui vai embora, né? O que está acontecendo com o grau do polinômio? Está saindo o quê? Está saindo de n para n menos 1. De n menos 1 foi para n menos 2. De n menos 2 foi para n menos 3. Uma hora isso vai acabar, não vai? A gente sabe que vai dar uma divisão exata. Tá? Agora vamos ver o que acontece aqui desse lado. Nesse lado, você tem aqui, qual é o expoente do P? É 1. Aqui está 2. Se a gente anda daqui para lá, 2, 1, aqui deveria ser o quê? 0, que é bem natural, né? P elevado a 0. Tá bom? Que é 1. Agora, sem a gente fazer lá, qual você acha que seria a próxima parcela aqui?
P ao cubo, x, n menos 4, certo? E a próxima parcela? P à quarta, x, n menos 5. Tá bom? Agora vamos pensar. Quando eu pego 0 e somo com n menos 1, dá quanto? Dá n menos 1. Quando eu pego 1 e somo com n menos 2, vai dar o quê? Dá o quê? N menos 1. Quando eu somar esse cara com esse, também vai dar n menos 1. Esse com esse vai dar n menos 1. Esse com esse vai dar n menos 1. Tá bom? Então eu sei que essa divisão vai dar uma coisa dessa. Tá? Então vamos colocar já o resultado aqui. Então, o resultado é o seguinte. Aquele limite de x tendendo a p, esse quociente aqui, eu sei que é isso. Tá? X elevado a n menos 1 mais p, x elevado a n menos 2 mais p quadrado, x elevado a n menos 3 mais p ao cubo, x elevado a n menos 4 mais... Quem você acha que seria a última parcela? X elevado a 0, P elevado ao quê? P elevado a n menos 1. Tá bom? Nota que o P aqui é 0, o expoente, depois é 1, depois é 2, depois é 3 e o último vai dar n menos 1. O expoente do x, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, está diminuindo o expoente do x, certo? E essa diminuição sempre mantém a mesma soma. Quando você soma, sempre vai dar as mesmas coisas. Tá? Agora, quantas parcelas eu tenho aqui? Quantas parcelas? Quantas? N. N parcelas. Está começando do P elevado a 0 até P elevado a N menos 1. Tá bom? Então, aqui no total, eu tenho N parcelas. N parcelas. Tá bom? Mas pensa, isso não é um polinômio? É ou não é um polinômio? É um polinômio. O polinômio não é uma função contínua? Se eu quero calcular o limite de um polinômio, o que eu faço com esse P? Só substituir no lugar do x. Tá? Então, pega o P e substitui aqui. Vai ficar o quê? P elevado a n menos 1. Mais... Aqui vai ficar P vezes P elevado a n menos 2, que vai dar o quê? Vai dar P elevado a n menos 1. Tudo bem? Mas sempre vai dar P elevado a n menos 1. Quantos tem? N. Então, isso aqui é n vezes P elevado a n menos 1. Tudo bem? Portanto, a derivada da função no ponto P é P elevado a n vezes P elevado a n menos 1. Tá bom? Então, olha o que aconteceu. O expoente veio para frente e subtraiu uma unidade. Tá? Então, a regra que nós acabamos de chegar é o seguinte, que se você tem a sua função polinomial x elevado a n, a sua derivada é nx n menos 1. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Derivada da função afim. Por que é o coeficiente angular? A gente já fez usando o limite, certo? Pega agora a tua função afim. Vamos usar essa regra. Já sabe uma regra agora, né? Já tem um limite que a gente não vai usar mais, que é para as funções polinomiais. Tá? Quem é a derivada disso? Vamos pensar. Olha, isso é uma constante. A constante se mantém. O x não é x elevado a 1? 1 não vem para frente?
O expoente não é 1? Vai ficar 1 menos 1. A derivada da constante é o quê? 0. Então, quer dizer que a derivada da função afim é a vezes 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1 vezes 1, 1. Então, ficou só o a. Beleza? Então, a derivada da função afim, a. Só o coeficiente angular. Então, derivada do x². O 2 vem para frente, subtrai uma unidade. Se o 2 vem para frente, vai ficar 2x, 2 menos 1, que vai dar 1. Então, vai dar só 2x. A derivada disso é 2x. A conta que a gente fez nos permite fazer a conta em uma linha. Beleza? Então, a derivada de x² menos 3x² mais x. Me dá a resposta agora. 5x² menos 6x mais 1. Percebeu agora por que a tua prova vai ter umas 30 questões? Porque não tem graça, é só uma linha, tu resolve. Entendeu? Então, a derivada disso aqui é 5x² menos 6x mais 1. Beleza? Tá? Mas por que que vocês conseguiram fazer essa questão? Por causa daquilo? Mas olha, qual é o seu nome? Sim. Yuri. Qual é o seu curso, Yuri? Não, pode ir. Vai, Yuri. Acho que não está ligado ainda. Agora. Já. Bom dia, meu nome é Yuri Aquino, do curso de Engenharia Elétrica. Ok, Yuri. Você disse que a gente conseguiu resolver aquele por causa disso? Do de baixo. Por causa disso? Sim. Tá, mas Yuri, se eu tivesse colocado aqui só isso, eu ia aceitar a sua resposta. Mas eu não coloquei só isso. Eu subtraí uma coisa, somei uma coisa. Interessante. O que você acha que aconteceu? Vai, pode. Posso chamar ajuda? Pode. Tem os dois aqui. Vai, os dois. Vai. Não, não tem que querer. Ele chamou Bora. vocês. Levanta, o que vocês acham? Porque, atenção, o que foi que nós provamos? Nós provamos que a derivada Bora, pô. do x elevado a n Então vem. é n menos 1. Aliás, n vezes x elevado a n menos 1, não foi? E vocês, na maior convicção, responderam. Fez coro. Vocês fizeram coro. Que a derivada disso é isso. E ninguém duvidou de nada, ninguém questionou nada. Tem uma subtração aqui, tem uma soma. Vem tu então. Eu provei alguma coisa disso? Oi? Vem? Eu acho que tu vai ser o nosso monitor agora, que tu chama as pessoas pelo nome, tu já sabe quem é quem? Tem pessoas muito inteligentes aqui que não vêm no microfone. Vai, diga lá, seu nome e curso, por favor. Henrique, de Baixa o Engenharia microfone um Elétrica. pouquinho e chega mais perto. Henrique, de Engenharia Elétrica também. Tá, vamos lá. Me explica agora por que tu fizeste isso. Mas, bom, pelo resultado anterior que a gente já teve na aula de limites, e pelo fato da derivada ser um limite, o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, a gente consegue ter esse resultado. Mesmo O que limite aconteça a da derivada. soma é a É soma dos limites, se os limites existirem. E como todas as funções ali são contínuas, esse limite ele existe. Não, não é contínuo. Como assim não é contínuo? Não, não é a continuidade que é a justificativa, é outra coisa. Qual é a outra coisa? Levanta, vai lá agora. Vem no microfone, Bora, João. levanta agora, vai. Precisou de 3 de elétrica Vai. para provar alguma coisa. É porque vocês estão dando um resultado que não foi provado ainda. Tá? Vai, nome e curso. Bom dia. Oi, pai. Eu sempre quis fazer isso. Meu nome é João Paulo, sou do curso de elétrica também. 3 de elétrica aqui. Vai lá, João Paulo, me diz.
Oi? Vai, explica. Tá. Esse resultado tá certo, porque a gente sabe que tem 3 funções aí praticamente em uma. É uma composição de funções, né? Tem soma e subtração de funções, tá? Soma e subtração de funções. E eu sei que essas funções sozinhas, elas são deriváveis. Certo. E se elas são deriváveis, eu posso fazer a derivada de cada uma e somar. Por que você pode fazer a derivada de cada uma e somar? Essa que é a Porque elas pergunta. são deriváveis. Sim. Agora, volta, Henrique. Porque o Henrique estava com uma parte da resposta. E o João Paulo? O João Paulo está com a outra parte. Junta. Terminando todo esse raciocínio, elas são deriváveis, então não só são contínuas, como esse limite ele existe. E como existe essa composição, no caso da gente somar as funções, essa derivada ela é possível. Existe derivação, elas O são que a gente deriváveis, provou é que o limite existe da limite, soma é e igual aí à o limite da soma soma é igual à soma dos limites. Então, se vocês misturarem essa coisa toda aí, dá certo. Tá bom? Mas a gente ainda vai provar, a gente não provou isso. Eu coloquei de propósito. Tá certo, trio. Muito bem, muito bem. É que vocês simplesmente avançaram no conteúdo. Simplesmente. É a próxima aula só. Muito bem. Vamos lá. Então, olha, presta atenção. Se o x não for zero, então você pode fazer isso. Pega o n, joga para frente, subtrai uma unidade. Tá? Se for, por exemplo, 1 sobre x elevado a n, também você pode fazer isso. Tá? Não tem problema nenhum. Se for também do tipo raiz, também você pode fazer isso. Desde que essa raiz esteja definida. Tá? Porque, claro, se tiver raiz quadrada de menos 2, não faz sentido nenhum. Tá bom? Porque nós só trabalhamos aqui com números reais. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, de cabeça. Qual é a resposta da primeira? 7x a sexta. Segunda. Menos 3. Menos 3, x elevado a menos 4. Tá? Vamos só fazer essa rapidinho. Olha, 1 sobre x ao cubo, certo? Eu quero derivar isso. Qual é a notação que vocês vão começar a usar agora? Você coloca aqui um parêntese e coloca a linha lá em cima. Quer dizer que tu vais derivar. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Aí você coloca ainda. Você não derivou ainda. Tá bom? Só que essas duas coisas são iguais. Agora você vai derivar. O menos 3 vem para frente. Vezes x. O menos 3 continua e subtrai uma unidade. E não coloca mais a linha. Tá? Você já tirou essa linha. Essa linha aqui é a derivada. Então, menos 3 vezes x. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Aí tu não vai entregar assim, né? É feio. Você continua. Menos 3 e joga esse cara lá para baixo. Tá bom? Então, essa aqui que é a derivada. Tá? A derivada disso é isso. Beleza? Muito bem. E a outra você também já sabe, né? Projeta lá. Raiz quinta de x. Já sabe como é que faz a derivada? Como é que vai ser? Não vai ser x elevado a 1/5? Joga esse 1/5 para frente e subtrai uma unidade. Aí é subtração de fração. Ah, mas eu não lembro. Tua cara. Vamos lá. Agora vamos para derivadas de funções interessantes. Derivada do seno. Vamos fazer? Claro que não, né? Está na tua lista de exercícios que é para tu fazer e entregar. Então a gente não vai fazer. Não está na tua lista a derivada do seno? Vocês são muito falsos. Não está? Já fizeram? Tava? Então você já sabe. Derivada do cosseno é quase que equivalente. Vamos fazer a derivada da tangente. Vamos pegar a tangente. Vamos derivar a tangente e provar que isso é secante ao quadrado. Tá? Derivada da tangente é secante ao quadrado. Lembrando
a gente só sabe derivar usando o limite. Tá bom? Então é assim que a gente faz, tá? Então vamos lá, limite de x tendendo a A dá tangente de x menos a tangente de A, x menos A. Tá bom? Isso que é a derivada. Tá? Eu quero saber quanto é esse limite. Tem que provar que esse limite vai dar secante ao quadrado. Tá? Só que eu estou derivando no ponto. Então, claro, meu resultado vai dar secante ao quadrado em A. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Fica limite de x tendendo a A. Isso aqui é seno de x sobre cosseno de x menos seno de A cosseno de A dividido por x menos A. Tá? Agora aqui o que tu tens? Diferença de frações. Certo? Diferença de frações, o que tu fazes? Tem que tirar o MMC. Como tu não sabes quem são esses caras, o MMC é o produto deles. Tá? Então vai ser o produto desse com esse. Deixa eu fazer aqui no lado. Fica limite de x tendendo a A desse produto, cosseno x, cosseno A. Isso dividido por cosseno x vai dar cosseno A, vezes esse cara. Vai ficar seno x, cosseno A. Menos esse dividido por cosseno A vai dar cosseno x. Tá? Vai ficar seno A, cosseno x. Certo? Isso. Agora, esse cara está dividindo isso tudo. Então, você pode enxergar que é isso sobre 1. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar aqui vezes x menos A. Tá? Aqui em cima, você pode enxergar o seguinte. O seno menos seno A, você pode enxergar como seno de menos A. Certo? Tá bom? Você pode enxergar dessa forma. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos também que o cosseno de menos A, ele é cosseno de A. Tá bom? Porque isso aqui é uma função ímpar e essa aqui é uma função par. Tá? Então, vamos pegar esse limite. Igual limite de x tendendo a A de... Então, quer dizer que esse cara aqui, ele pode ser enxergado dessa forma. Então, seno de x cosseno de menos A, tá? Então, esse menos vai entrar para lá, tá? Por isso aqui. Mais seno de menos A cosseno de x. Isso tudo dividido por x menos A cosseno x, cosseno A. Tá? Agora, tu pode enxergar isso aqui de cima como o quê? Seno da diferença, né? De x menos A. Tá bom? Ou o seno da soma. Afinal de contas, uma diferença sempre é uma soma, né? Então, isso aqui é seno de x menos A. Tu pode enxergar x mais menos A. Tá bom? Pode enxergar assim. Dividido por x menos A. Tudo bem? O que seria? Enxerga assim para você não se confundir. Ó. Mais menos A. Aí tu faz assim, ó. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Tá bom? Vezes 1 sobre o cosseno de x, cosseno de A. Tá? Agora, esse cara aqui,
Vão ficar dois limites aí, né? A gente aplica o limite do produto. Vai ficar da seguinte forma. Limite de x tendendo a A de seno de x menos A por x menos A vezes o limite de x tendendo a A de 1 sobre o cosseno de x cosseno de A. Tá? Quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite? É o limite trigonométrico fundamental, né? Se você fizer aqui a mudança de variável, chamar isso aqui de u, vai ficar, quando o x tendendo a A, o u vai tender a 0. Então vai aparecer exatamente o limite trigonométrico fundamental. Então esse cara aqui é 1. Vezes, isso aqui, se o x vai para A, vai dar cosseno de A. Vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado de A. Então está provado, né? Isso aqui é exatamente a secante ao quadrado de A. Então já sabes que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima? Derivada da exponencial. Vamos lá, a gente quer derivar a função exponencial, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos descobrir a função derivada da função exponencial. Então, se essa função derivada existir, ela vai ser o seguinte, ela vai ser limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h indo para 0, tá? Se ela existir, esse limite tem que existir, tá? Então vai ser o seguinte, limite de x tendendo, de h tendendo a 0, f de x mais h. Quem é a função? É e elevado a x. Então vai ficar e elevado a x mais h menos e elevado a x sobre h. Tá bom? Isso aqui é igual limite de h indo para 0. Aqui eu posso colocar de outra forma. Ó, e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Tá bom? E eu posso colocar e elevado a x em evidência. H indo para 0, de e elevado a x em evidência, vezes e elevado a h menos 1, dividido por h. Agora nota, esse limite, observe o seguinte, o limite aqui é h indo para 0. Aqui não tem h. Então isso aqui é uma constante para esse limite. Então, lembre-se, quando você tem uma constante vezes uma função e você calcula o limite disso, a constante sai. Tá? Então vai sair essa exponencial. Vezes o limite de h indo para 0 de e elevado a h menos 1 sobre h. Quanto é esse limite? Nós já fizemos esse limite aqui, não já? Quanto é que é? É 1. Tá bom? Nós fizemos esse limite, eu não lembro qual foi a aula, mas nós já fizemos esse limite. Se você não lembra como fazer, vai ver as outras aulas ou você faz a conta. O que é que você tem que fazer? Faz a mudança de variável aqui. Chama esse cara aqui de u. E você isola o h usando o logaritmo. Tá? A gente fez isso aqui. Então, isso aqui dá 1. Então, isso aqui vai dar simplesmente e elevado a x. Então, olha, a derivada da exponencial de base e é a própria exponencial de base e. Tudo bem? Tá? Diga. Oi? Sim. Porque o que é a derivada? É a taxa de variação da função. Então, quem é a taxa de variação da exponencial? É a própria exponencial. Entendeu? O que é que está dizendo? Vamos para a função afim. Função afim, a taxa de variação é o coeficiente angular. Certo?
Isso significa que a função afim ela cresce sempre com a mesma velocidade em todo canto. Tá bom? Já a função exponencial, lembra como é o gráfico dela, que ela cresce muito rápida? Então, não é a mesma taxa de variação em todo canto. Nota que, no início, é como se ela crescesse muito devagar. É um crescimento mesmo exponencial. Só que quando está lá em cima, o crescimento é muito rápido, ela fica quase uma reta vertical. Mas não é vertical, ela vai subindo muito rápido. Tá? Então, a taxa de variação, sim, é uma função exponencial. Tá? Lembre-se que nós estamos achando a função derivada, não é a derivada no ponto. Tá bom? A função derivada da função afim é uma reta que é uma reta paralela, que é o coeficiente angular. A função derivada do x² é o 2x, também é uma reta, só que é uma reta inclinada. E a função derivada desse aí não é uma reta, é uma curva. Tá? Ok, então nós já estamos enchendo a nossa tabela, deixa eu marcar bem aqui. Nós já sabemos que x elevado a n, se eu derivar isso, é nx n menos 1. Nós já sabemos que ax mais b, se eu quiser derivar isso, isso é a. A gente já sabe que se eu pegar a tangente e derivar isso, isso é secante ao quadrado. E a gente já sabe também que se eu pegar a exponencial e derivar, isso é a exponencial. Tá bom? Isso tudo foi o que a gente já provou. E se a gente pegar a constante e derivar, isso dá zero. Tá? Vamos provar agora a derivada do logaritmo. Só atenção, viu? O que nós estamos fazendo, o que a gente está fazendo é derivada da exponencial de base e. Tá? Isso é a própria exponencial de base e. A gente não fez a derivada, por exemplo, de 2 elevado a x. Tu não vai dizer que é 2 elevado a x a derivada. Tu tem que provar. Tá? Nós provamos para a base e. Tá bom? Diga. Pode. Diga o seu nome e curso. Bom dia, meu nome é Lucas e sou do curso de Engenharia Elétrica. A dúvida que eu gostaria de saber é se a derivada da função logaritma seria o inverso do logaritmo natural, porque eu tinha visto uma demonstração que seria através do coeficiente da diferença. A derivada do logaritmo é o inverso do logaritmo natural? Isso, só para confirmar se seria isso mesmo. Sim. Porque aplicando essa fórmula do x mais h menos f de x sobre h, você consegue chegar nesse resultado pela demonstração. Não, não é. Não é. seria? Não. A gente vai fazer hoje a derivada do logaritmo e você vai ver que vai dar 1 sobre x e a derivada do logaritmo de base que não é e, acho que vai aparecer 1 sobre x e vai aparecer, acho que é um produto do logaritmo da base. Ah, sim. Tá? Mas parece que aparece também 1 sobre x, mas acho que tem um produto do logaritmo da base. Mas a gente vai demonstrar isso em uma aula ainda. Mas não quer dizer que vocês não possam fazer antes, tá? Vocês podem fazer. Vocês já... atenção, vocês já sabem o que é a derivada. Exercício que vocês podem fazer. Isso depois de sexta, claro. Você tem que focar na prova de sexta. Quando você sair da prova de sexta, você vai sair relaxado. Né? Você vai almoçar. Né? A sua sobremesa é pegar o Guidorize. Você pega o Guidorize e você vai atrás da derivada da exponencial de base qualquer, a derivada do logaritmo de base qualquer, porque a gente não vai fazer da exponencial de base qualquer nem do logaritmo de base qualquer. Você já tem condições de fazer isso. Qual é o segredo? É você fazer essa conta. O limite é esse. Você vai colocar bem aqui, ó. A elevado a x mais h. Vai colocar o a elevado a x em evidência. Aí o que é que vai aparecer? Bem aqui não vai aparecer e. Vai aparecer a. Beleza? Que é a base da tua exponencial. A pergunta é, se aqui for a, quem é esse limite? Aí tu vai te virar. Entendeu? Resolve esse limite. A gente provou esse limite quando aqui é e. A gente não provou quando é a.
Tá bom? Lembre-se que esse A tem que ser um número positivo diferente de 1. Tá? Para poder ser uma exponencial. Tá bom? Então pensa como fazer. Vamos fazer o logaritmo. Logaritmo de x. Deixa eu só lembrar qual é a melhor forma de fazer, se é a função logaritmo, a derivada achando a função, ou a derivada no ponto. Na função. Então a melhor forma é essa mesmo. Então, vamos lá. A derivada dessa função é limite de h indo para 0, f de x mais h menos f de x sobre h. Então, isso aqui é igual limite de h indo para 0, f de x mais h. Então, vai ficar logaritmo de x mais h menos logaritmo de x sobre h. Olha, esse logaritmo é o logaritmo natural. É aquele que a base é e. Tá bom? Então, isso aqui é igual limite de h indo para 0. Sempre que você tem uma diferença, você transforma isso num quociente. Lembra? Tá? E vou colocar 1 sobre h aqui na frente. Vezes o logaritmo de x mais h sobre x. Tá bom? Tudo bem? Agora, limite de h indo para 0, 1 sobre h vezes o logaritmo. Posso cancelar esse com esse? Vai ficar 1 mais x sobre h. Aliás, h sobre x, né? Muito bem. Agora, por prazer de logaritmo, sempre que tem uma coisa multiplicando, eu posso pegar essa coisa e jogar para o expoente, né? Tá? H indo para 0, logaritmo natural, 1 mais h sobre x, 1 sobre h. Tá? Olha, se esse limite aqui existe, e essa função for contínua nesse ponto, eu posso pegar esse limite e jogar lá dentro. Certo? Mas eu não sei ainda se esse limite existe, porque ele está com uma cara de quem? Do número de Euler, né? Ele está com uma cara do número de Euler. Mas é o número de Euler? Não, porque tem um x atrapalhando aqui, né? Então vamos fazer primeiro uma mudança de variável, ver se a gente consegue mostrar que tem um número de Euler escondido em algum canto. Tá? Então, chamar de u é igual a h sobre x. Então, quer dizer que esse h é u vezes x. Se o h vai para 0, esse u também vai para 0. Tá? Vamos lá. Então, vai ficar igual limite de h. Seria h indo para 0, né? Agora é u indo para 0. Do logaritmo natural de 1 mais esse cara eu chamei de u. Esse h aqui é u vezes x. Tá bom? Ainda tá com uma cara do... O que a gente pode fazer aí? Vamos lá. Olha, é só o x que está atrapalhando, né? Vê se você concorda comigo. Isso aqui não é a mesma coisa que fazer 1 sobre u vezes 1 sobre x? É ou não? Tá? Já que existe a propriedade de pegar o expoente e jogar para cima, aliás, jogar para frente e pegar a coisa da frente e jogar para o expoente, então eu posso pegar só 1 sobre x e jogar para frente.
Tudo bem? Eu não vou pegar os dois, vou pegar só 1 sobre x. Tá? Beleza? Mas o 1 sobre x não tem u. Então ele é uma constante, então ele pode sair do limite. Tudo bem? Sai do limite, tá? Agora sim, esse cara é o e. Então eu posso pegar o limite e jogar lá dentro porque a função é contínua. Esse cara aqui é o e. E o logaritmo de e é 1. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Beleza? Então, mais um para a nossa regrinha aqui. Por que eu apaguei? Eu estava anotando e apaguei. Ok, 1 sobre x é a derivada do logaritmo. Então, vamos lá. Você vai ter a primeira derivada, você vai ter a segunda derivada, a terceira, a quarta, a quinta. Não importa. Por quê? O que nós estamos fazendo? Você tem a sua função e você está indo atrás da função derivada, certo? Se é função derivada, tem a palavra função. Aí você vai logo dizer, ah, e se essa função for derivável? Aí você diz, deriva ela então. Ok? Então, se você derivar uma função 2 vezes, a primeira derivada você coloca f'. E se for 2 vezes? Então vai ser f o quê? Adivinha? 2', né? Mas e se der para derivar de novo? O que você vai colocar? F, 3 linhas. E se eu quiser fazer 4, 5, 6, 7, eu vou ficar fazendo um monte de linha aqui em cima? Não, você vai fazer uma anotação. Se for 5 derivadas, tu não vai colocar um 5 aqui, porque a gente vai pensar que é f a quinta, né? Então a gente coloca entre parênteses. Que quer dizer que é a quinta derivada da função. Beleza? Tudo isso é super importante. Tá? E sempre que a função for derivável, se a derivada for contínua, ela tem um nome. Se a função é só contínua, a gente chama que são funções de classe C0. São funções contínuas. Se por acaso ela for derivável e a primeira derivada for contínua, então a gente chama a função de classe C1. Se ela for derivável, uma vez, derivável 2 vezes, e essa segunda derivável, se a segunda derivada ainda for contínua, a gente vai chamar de classe C2. Se por acaso a função for infinitamente derivável, e as derivadas sempre contínuas, a gente vai chamar essas funções de classe C infinito. Me dá um exemplo de uma função infinitamente derivável e as derivadas sempre contínuas. E elevado a x, né? A exponencial, porque a derivada da exponencial é ela mesma. E a segunda derivada é quem? É e elevado a x, é sempre vai se manter. Me dá outro exemplo. Bora, vocês fizeram na lista? Ah, essa não pode, é café com leite essa. Outra. Seno. Seno derivado, seno. Quem é derivada do seno? Cosseno. O cosseno é derivável? Quem é derivado do cosseno? Menos o seno. Então já tem 2 classes aí, né? Já é da classe C2. Dá para derivar menos seno? Dá. Vai dar o quê? Menos cosseno, então é de classe C3. Dá para derivar o menos cosseno? Dá o quê? Seno, então é de classe C4. Vai parar isso? Não, ela é de classe C infinito. Beleza? Muito bem, muito bem. Vocês estão safos demais. Então, a gente para a nossa aula por aqui, porque na nossa próxima aula a gente vai se divertir com as regras de derivação
e a regra da cadeia. Aí sim a gente vai poder fazer a derivada da soma, é a soma das derivadas, tá? Que vocês pularam na aula de hoje. Tchau, tchau.